Nesse momento que temos a oportunidade de estarmos todos juntos, vamos acalmar o nosso coração, serenar a nossa mente, para podermos perceber a presença da luz maior que está ao nosso lado e que essa luz, seja lá o nome que cada um intimamente dê, possa iluminar todos os cantos, todos os poros, todo o nosso ser, para que sejamos luz, para que sejamos a liberdade das trevas que nos cercam, que estejam em nossos corações, estejam em nossas mentes. Que esse amor maior que chamamos de luz possa iluminar as nossas tristezas, as nossas mágoas, as nossas aflições, os nossos mais íntimos sentimentos, as nossas dores, e que elas possam ser lenitivo, remédio, chave a libertarmos de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos faz diferente, de tudo aquilo que um dia possamos querer expulsar, que tenhamos os sentimentos como filho de Deus, seguidores de um Cristo que sempre uniu a força e a capacidade desse mestre de reunir, de somar, de aproximar e de transformar, porque fortes somos e iguais também somos. Que tudo aquilo que nos faz diferentes uns dos outros possa ser força para olharmos um para os outros e enxergarmos o amor que nos liberta, nos ilumina e nos fortalece. Que essa noite possamos libertar o nosso coração com espaço suficiente para percebermos o quão importante e o quão forte somos. E que essa certeza nos acompanhe por hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos conversar sobre um tema que acredito eu que todos vocês já conhecem de alguma forma, né? Hoje nós vamos ver qual é a visão, né, do espiritismo, da doutrina espírita a respeito do exorcismo. Primeiro que a gente precisa entender é que o exorcismo, apesar dele ter ficado mais conhecido por ser um ritual católico, o processo do exorcismo ele não é restrito à Igreja Católica. Processos similares, semelhantes, já foram registrados em praticamente todas as religiões. Em diversas culturas, existem processos semelhantes ao que nós conhecemos como exorcismo da Igreja Católica, né? Então, não é uma exclusividade, né, do catolicismo, mas talvez da forma como muitos conhecem, né, o exorcismo ele é conhecido pela maioria como ritual católico, né? Então, a gente vai precisar entender um pouquinho o que é o exorcismo, tirar alguns misticismos das nossas cabeças, porque muita coisa que nós atribuímos ao exorcismo não é necessariamente parte do ritual católico, e sim parte da cultura popular que nós vamos absorvendo, principalmente vindo dos filmes, né, dos livros que nós vamos lendo. Então vamos lá, o que seria o exorcismo? De uma forma bem objetiva, o exorcismo ele, então seria um ritual, né, religioso em que é, uma pessoa que tenha conhecimento a respeito, no caso do ritual católico, é um sacerdote, né, em geral um padre, ele vai então expulsar demônios que teriam se apossado de um indivíduo encarnado, né? Demônios que estariam então, né, num processo de possessão em relação a um encarnado. A maioria das pessoas conhece o exorcismo não exatamente pela igreja, né, pelas descrições de exorcismos que aconteceram na igreja, e sim, como eu disse, de filmes, de livros.
E a gente precisa entender que a forma como o exorcismo ele é passado nos livros e nos filmes, ele está repleto de exageros, porque é isso que vende. Né? Então, precisamos entender que o exorcismo não necessariamente é aquela coisa cinematográfica que nós vemos, né, em filmes de exorcismo. Né? Até porque os filmes de exorcismo, eles entram nessa categoria do terror, então eles precisam causar o terror nas pessoas que estão assistindo. E não quer dizer que o exorcismo ele ocorra daquela forma. Em geral, existem sim alguns casos em que o exorcismo ele tem algumas características que chegam a ser mais semelhante, né, ao que nós vemos nos filmes, mas na grande maioria, os rituais católicos de exorcismo, eles são muito mais simples, né, do que nós imaginamos. Bom, o nosso objetivo hoje é entender como o espiritismo enxerga o exorcismo. Só que para a gente poder entender isso, a gente precisa entender algumas características, né, relacionadas ao exorcismo sobre a visão espírita. Então vamos lá. O exorcismo, então, seria um ritual em que um indivíduo encarnado, preparado para isso, ele expulsaria demônios que estão possuindo um outro encarnado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que demônios são esses. Nós já tivemos a oportunidade de ter uma palestra sobre anjos e demônios, sobre a visão espírita, mas a gente vai recapitular algumas coisas que foram faladas nessa palestra. A doutrina espírita, ela nos deixa claro que não existem demônios. O que nós chamamos de demônios nada mais são do que espíritos, seres desencarnados que, por escolhas pessoais, né, no exercício do seu livre-arbítrio, esses indivíduos, eles têm uma moralidade inferior. Então, eles têm eles estão num patamar moral, né, relativamente inferior, o que faz muitas vezes nós os considerarmos como demônios. Mas eles não são demônios, eles não foram criados assim. Eles foram seres que foram criados assim como nós. São simplesmente indivíduos desencarnados. Mas então seria injusto, né, por parte do catolicismo e de outras religiões, chamar estes irmãos de demônios? Primeiro, a gente precisa entender que muitos desses espíritos, eles se apresentam como demônios. Alguns desses espíritos, eles, devido a tudo que eles vivenciam no plano espiritual, eles têm a fisionomia, a aparência que assemelha a nossa visão do que seria um demônio. E muitos, então, são considerados demônios e eles mesmos se consideram assim. Não que eles acreditam que sejam, pode até acontecer, mas muitas vezes eles se apresentam dessa forma, até para trazer o desconforto ou para assustar. Então, nós, de forma alguma, né, estamos aqui juntos para conversar sobre o exorcismo na visão espírita. De forma alguma, o objetivo é apontar equívocos no ritual de uma outra religião. Então, eu não estou aqui para dizer que o exorcismo praticado pela Igreja Católica está errado, que é inútil, muito pelo contrário. Nós vamos ver que ele tem sim a sua utilidade até hoje. Tá? Então, precisamos entender que, apesar de sabermos que estes indivíduos, eles são seres humanos desencarnados, eles não são demônios, alguns eles se consideram e se apresentam como. Então, ainda é necessário, em alguns casos, que eles sejam tratados assim, até para que eles respondam, né, à autoridade que está sendo imposta a eles. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós já temos aqui, né, a capacidade de compreender de que esses irmãos são apenas indivíduos desencarnados que fizeram e ainda fazem escolhas equivocadas,
escolhas essas que muitas vezes estão pautadas numa moralidade não muito bem desenvolvida. Então, são irmãos que, por ignorância moral, eles fazem escolhas que levam prejuízo a si e ao próximo, mas não são demônios por isso. Bom, entendendo então quem seriam esses seres, né, esses indivíduos, chamados em muitas religiões como demônios, agora a gente precisa entender que processo de possessão é esse. Por quê? O exorcismo seria então a expulsão de demônios que estão possuindo o encarnado, mas o que é a possessão? Nós também já tivemos outras palestras em que tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, mas vamos relembrar aqui. O que é chamado muitas vezes de possessão, para a doutrina espírita, nada mais é do que um processo de obsessão. Okay? Então, é um processo de obsessão, mas seria um processo, vamos colocar dessa forma, um processo um pouco mais intenso de obsessão. No livro dos médiuns, o Kardec, com auxílio da espiritualidade, ele divide o processo de obsessão em 3 categorias, que ele chamou de obsessão simples, fascinação e subjugação. A obsessão simples seria um processo em que um desencarnado ele entraria em contato com um encarnado por sintonia, sintonia de emanações, sintonia energética. Então, ele se aproximaria desse encarnado e ele estaria ali trazendo a esse encarnado sugestões, né? Ele estaria aconselhando esse encarnado a tomar uma atitude, a fazer uma determinada escolha, e esse encarnado geralmente vai receber esses conselhos, essas sugestões como intuições, as quais ele pode ou não seguir, porque a escolha é do encarnado. Então, isso seria a obsessão simples. É um processo de obsessão, mas um processo simples, por quê? Porque chega como intuição e o encarnado ele tem muito mais facilidade de rejeitar esse conselho, de rejeitar essa intuição e seguir o seu caminho. Então, é muito mais fácil para ele entender que aquilo não é dele e que ele não quer seguir, ou que vai seguir o que está chegando para ele como uma intuição. Precisamos entender que este processo de obsessão simples, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Todos nós, em algum momento, já passamos por isso, né? De começarmos a pensar ou sentir determinados, né, sentimentos, começar a alimentar determinados pensamentos não muito positivos, e acabarmos abrindo brecha para que esses irmãos espirituais se aproximem de nós. Então, você começa a alimentar a raiva, o ódio por algum motivo, esses irmãos, né, eles, à medida em que você alimenta esses sentimentos, esses pensamentos, esses irmãos se aproximam, e eles podem, então, te sugerir a você fazer uma escolha, a você continuar alimentando isso, mas você continua se quiser. A questão é, se você começa a permitir que essa obsessão simples, ela se prolongue, a tendência é que este irmão desencarnado, ele comece a ter mais poder sobre você. Então, o que começa como uma obsessão simples, pode começar, então, a se desenvolver ao ponto de chegar num patamar um pouco mais intenso. É pergunta, ô Bruno? Sim, é pergunta. Deixa eu só, então, terminar só a linha do raciocínio da obsessão e aí eu libero, tá bom? Então, se você se permitir, você, então, vai deixar que este irmão desencarnado, ele comece a ter mais poder sobre você. A relação entre vocês começa a se tornar mais íntima. E aí entra a segunda categoria, que é a fascinação. A fascinação é quando esse desencarnado, ele já consegue embutir na sua mente determinadas ideias, determinadas imagens
que você já tem mais dificuldade de perceber que não é sua. Ele já consegue colocar ideias na sua cabeça que você tem mais dificuldade de entender que essas ideias, elas não são reais. Então, por exemplo, né, você é uma pessoa extremamente ciumenta e você começa a ter ciúmes do seu parceiro, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada. Estes irmãos espirituais, eles se aproximam e eles começam com uma obsessão simples. Eles começam a colocar lenha na fogueira, né? Não, ele realmente está te traindo, ele realmente está com outra. E você, quando começa a dar brecha, você começa a dar poder a esse desencarnado. Se ele entra na categoria da fascinação, que é o segundo patamar do processo obsessivo, ele já consegue colocar imagens na sua cabeça que você começa já a, a ter lembranças, a ter a noção, a ter a percepção de que você começa a imaginar que já viu alguma coisa, que já ouviu alguma coisa. Ah, não, eu ouvi ele falando no telefone, mas você não ouviu nada. Isso está sendo embutido para que você acredite realmente que isso está acontecendo. Isso já é um processo de fascinação, porque ele começa a criar uma realidade na sua cabeça que ela nem existe. Se você continuar permitindo, esse processo de fascinação, ele começa então a se tornar mais intenso ao ponto que você chega na terceira categoria, que é a subjugação. Kardec, ele separa a subjugação em dois tipos, que é a subjugação moral e a subjugação corporal ou corpórea. A subjugação moral é quando este desencarnado ele já tem um poder tão grande sobre você que ele consegue te fazer escolhas, ele faz com que você faça escolhas que fogem, inclusive, do que você teoricamente considera como moralmente correto. Então, ele já consegue, né? Saiu da fascinação, da obsessão simples, passou pela fascinação, agora você está num processo de obsessão moral, e ele consegue, por exemplo, que você faça um escândalo no meio da rua, que você bata, né? Agrida outra pessoa, porque ele está te embutindo essa ideia de que você tem que fazer isso, e você abraça ao ponto de que você assume que realmente é o que você tem que fazer. E nós temos o último estágio, que é a obsessão corpórea, que é quando ele assume o seu corpo. E ele começa a ter poder, literalmente, de movimentar você, de falar por meio de você. E esse, então, seria o estágio que muitas religiões chamam de obsessão, de possessão. A possessão é a subjugação corpórea. Quando o espírito ele passa a ter tanto controle sobre você que ele consegue, inclusive, controlar o que você fala e como você age. Fala, Bruno. Que tipos de espíritos são mais propensos a se tornarem obsessores e por quê? Não existe uma categoria de um espírito mais propenso a se tornar um obsessor, porque tudo vai depender do encarnado e do desencarnado, das intenções. Porque vamos entender o seguinte: quando você quer convencer alguém a fazer alguma coisa, você pode querer convencer essa pessoa a fazer alguma coisa porque você quer o mal dela, ou porque você quer o bem dela, mas o seu entendimento de bem está equivocado. Então percebam que não é um espírito mau, é um espírito ignorante. Porque às vezes você não quer mal, né? O desencarnado ele não quer mal ao encarnado, mas o bem dele é um bem equivocado, porque ele acha que isso é um bem. Então, vamos lá. Eu quero muito que estou desencarnado e quero muito que o Bruno consiga um emprego que ele tanto deseja. Só que o problema é que o Leonardo, ele está na frente lá na fila, né, para conseguir esse emprego. O Leonardo, ele está em primeiro lugar cotado para conseguir essa vaga. Mas eu quero muito que o Bruno consiga, porque eu gosto do Bruno. Então eu convenço o Bruno a arrumar uma forma de sabotar o Leonardo.
Eu estou num processo de obsessão? Sim, o Bruno está me permitindo me aproximar dele, eu estou embutindo ideias no Bruno, mas porque eu quero bem ao Bruno. Só que essas minhas ideias são equivocadas, são ideias moralmente equivocadas. Então, eu não estou querendo fazer uma maldade, mas a minha ignorância moral me faz eu acabar sugerindo ao Bruno, né, prejudicar outra pessoa. Então, precisamos tirar essa ideia de que todo obsessor é mau. Muitos obsessores, eles, na verdade, eles só estão moralmente equivocados, mas a intenção deles não é tão negativa assim. Muitos obsessores, eles gostam do obsediado, estão ali tentando ajudar, mas de uma forma equivocada. Existem também obsessores que eles não estão ali para fazer mal ou fazer bem, eles estão ali e eles, na verdade, para eles é indiferente. Muitos obsessores, eles estão cumprindo ordem de outros espíritos. Então, eles não é nem pessoal ali para ele. Ele simplesmente está fazendo algo que alguém mandou, que é algo que alguém pediu. Né? Me pediram para fazer isso e eu faço. Por quê? Porque eu ganhei para isso, eu estou recebendo para isso algo em troca e eu estou fazendo. Não é nem que eu queira mal do Bruno ou não. É porque eu quero receber o que me prometeram. Então depende muito da intenção. Mas o que a gente tem como consenso é que o obsessor ele é um irmão moralmente ignorante. É um irmão que ainda não consegue entender que as suas ações têm um peso e que esse peso pode levar prejuízo ao encarnado, mas principalmente a ele próprio. Então, muitas vezes, escolhas que nós fazemos aqui encarnados, nós fazemos escolhas que, se nós fôssemos pensar, se nós estivéssemos desencarnados, seriam no mesmo patamar que um obsessor. Então, quando você vai lá no seu amigo e começa a falar com o seu amigo, fulano está falando mal de você. Fulano, ele não gosta de você. Se eu fosse você, eu me afastava de fulano. Quando você começa a querer denegrir a imagem de alguém, é mais ou menos o que um obsessor faz. E nós fazemos isso encarnados. E nós precisamos tomar cuidado porque se nós fazemos isso encarnados, nós temos uma grande chance de fazer isso quando desencarnarmos também. Porque quando desencarnamos, somos as mesmas pessoas quando estamos encarnados. Então, nós precisamos avaliar quais são as nossas ações e se elas são moralmente corretas. Porque não quer dizer que somos maus ou bons ou somos cruéis, não. É a moralidade que não está sendo praticada da forma como deveria. Fala, Bruno. Qual é o papel dos espíritos obsessores? Eu acho que a pergunta, né? Eu acho que você falou um pouco sobre isso, sobre como é, mas se você quiser completar. O papel, como assim um papel? Responsabilidade? Eu entendi o. A pergunta é exatamente isso. Qual é o papel dos espíritos obsessores? Pode ser na vida, pode ser. Acho Então, que porque é. acontece o seguinte: um espírito obsessor é um espírito desencarnado que ainda não compreendeu que as suas ações podem levar prejuízo ao próximo e a si. O papel deles, eles têm algum benefício? Existe algum benefício, né, no processo de obsessivo? Bom, se não existisse, não aconteceria. Se a espiritualidade superior permite que isso aconteça, é porque tem benefício, sim. É um comportamento desejado pela espiritualidade superior, estimulado pela espiritualidade superior? Obviamente que não. Né? A espiritualidade superior nunca estimularia, né, que um irmão desencarnado influenciasse negativamente um encarnado, nem o contrário. Mas ele consegue ver benefício por quê? Porque as consequências dessas ações vão trazer aprendizado, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Muitas coisas que nós aprendemos com as consequências das nossas ações. Nós fazemos algo de errado, acontece uma consequência, isso traz prejuízo para nós e nós avaliamos: ixi, eu não devia ter feito isso, não vou fazer de novo. Foi um aprendizado. A mesma coisa vai acontecer.
Então, o desencarnado, ele aprende e o encarnado, ele aprende. Mas para que ele possa aprender, ele precisa estar atento às consequências das suas ações e aos aprendizados que estão presentes nessas consequências. Mas existe, sim, aprendizado nesse processo. Ambos são responsáveis. Por quê? Quando nós falamos do processo de possessão, né, que dentro da doutrina espírita nós não usamos esse nome, nós usamos o nome subjugação. Quando nós estamos falando no processo de subjugação, que seria a possessão, é um estágio tão intenso de obsessão, o espírito desencarnado, ele ganhou tanto poder sobre o encarnado, que sim, muitas vezes o encarnado, ele não tem mais total controle. Então, quando alguém fala, num processo de possessão, a pessoa, o encarnado, ele não consegue, né, se livrar do espírito, ele não tem poder sobre si mesmo. Dependendo do nível, ele realmente não tem. Ele precisa de ajuda. Ele precisa sim passar por um processo em que ele vai ser ajudado por pessoas que tenham experiência e conhecimento suficiente para conseguir fazer esse desligamento. Então, é um processo tão intenso de obsessão, a subjugação, que sozinho, dificilmente, eu não vou dizer que é impossível, mas dificilmente ele conseguiria se livrar dessa situação. Então, ele precisa de ajuda. Só que eu não posso dizer que ele, neste processo, que ele é uma vítima. Por quê? Porque a gente acabou de descobrir que a subjugação só existe porque antes houve a fascinação. E a fascinação só existe porque antes houve a obsessão simples. Ou seja, é um processo gradativo. Se hoje você está sofrendo uma subjugação, se você está à mercê de um espírito desencarnado, quer dizer que você permitiu que chegasse a esse ponto. Então, sim, você tem responsabilidade, você não é vítima. Porque lá no início era uma obsessão simples. No início era só uma intuição. E você deu ouvidos. Você aceitou. E você seguiu os conselhos que estava recebendo e sabia sim que esses conselhos eram moralmente equivocados. Porque nós temos uma noção do que é certo e errado. A gente sabe quando está fazendo alguma coisa errada. A gente até tenta esconder isso de nós, mas nós sabemos que está errado. Mas a gente ainda faz. Então, eu estou assumindo a minha responsabilidade aí. Na fascinação, eu ainda tinha controle. Eu ainda tinha controle. E mesmo assim, eu ainda fui permitindo e alimentando, dando cada vez mais poder para esse espírito. Então, quando eu estou num processo de subjugação, mesmo que eu tenha pouquíssimo controle, que eu não consiga mais me livrar sozinho dessa subjugação, eu não posso dizer que eu sou vítima. Porque lá no início eu dei autorização. Quando eu aceitei, quando eu segui os conselhos, quando eu alimentei aqueles pensamentos que chegavam até mim. Então, por isso que essa ideia que a possessão, né, dentro dos, né, dos filmes sobre exorcismo, essa ideia de que a possessão, a pessoa, ela é possuída de repente, e de que ela é uma vítima, isso é uma ideia equivocada. Em muitos filmes, nós vemos lá, por exemplo, vai uma pessoa, aí ela entra numa cripta onde tinha lá um demônio, né, um espírito moralmente equivocado, ele estava preso ali, a pessoa encostou numa relíquia e foi possuída. Não é assim. É um processo gradativo que pode demorar anos para chegar neste nível de subjugação. Então, você sim participou ativamente e autorizou para que isso acontecesse. Eu não vou dizer aqui que é impossível que uma subjugação ela ocorra de uma forma abrupta e imediata. Mas, gente, é impraticável. Eu não vou dizer que é impossível, né? Mas a possibilidade disso acontecer é perto de zero. Uma subjugação, ela demanda tempo, porque o espírito ele precisa criar um vínculo muito grande com você, ele precisa ganhar
força, ele precisa ganhar sua confiança, ele precisa ganhar intimidade. Então, ele está com você há muito tempo. Podem existir casos raros em que a pessoa ela sofre esse processo de subjugação de repente. Pode até acontecer, mas é muito raro. E se acontecer, esse espírito já tinha um vínculo muito grande com você. Vocês podiam não estar juntos agora, mas existia esse vínculo. Você estava com a guarda muito baixa para permitir que isso acontecesse. E esse espírito precisa ser um espírito extremamente experiente. Não estou dizendo elevado moralmente, ele precisa ter elevação intelectual para ter esse poder. Porque não é tão fácil esse processo de subjugação para um espírito. Ele não consegue ter esse poder sobre um encarnado tão facilmente. Precisa-se de todo um processo. Por isso é que essa ideia da possessão que a gente vê nos filmes é uma ideia equivocada. Pode acontecer do espírito ter esse poder todo? Pode, mas é um processo. E o encarnado participou ativamente deste processo. Se não foi agora, foi em algum momento. Então, por exemplo, mas uma criança ela pode ser subjugada? Ela não foi, ela não tinha consciência para autorizar, mas existe algum vínculo. Em algum momento ele participou e ele autorizou, existe algum vínculo. Né? Então, obviamente, eu não posso aqui generalizar e dizer, não, é sempre um processo longo de anos, mas, via de regra, a maioria das vezes é assim que funciona. Fala, Bruno. O alcoolismo é uma subjugação? Vamos lá. Precisamos entender que existem comportamentos nossos que podem abrir brechas e facilitar a ação do espírito obsessor. Existem alguns comportamentos nossos que facilitam, abre caminho para o obsessor, né? Você começar a pensar negativo, você começar a desejar o mal para alguém, todo pensamento, toda emanação negativa você está fazendo convites para que espíritos em sintonia se aproximem. Alguns comportamentos que você tem não necessariamente só de pensamentos, só de sentimentos, mas algumas atitudes suas também podem abrir brechas. O uso de determinadas substâncias, como, por exemplo, o álcool, abre brechas. Ah, mas eu estou bebendo por causa do espírito? Não, a escolha é sua. O que acontece é que o espírito pode, ao se aproximar, ele pode começar a me estimular ainda mais a fazer uso. Então, antes era só a minha vontade. Antes era só a minha escolha. Agora é a escolha do outro também. E dependendo do nível de relação, de afinidade, de sintonia que exista entre esse encarnado e esse desencarnado, o encarnado ele pode ficar à mercê desse espírito? Pode. Mas essa brecha foi aberta antes. Pode acontecer num processo de subjugação, né? A pessoa, ela não necessariamente, ela bebia, ela fazia uso do álcool, mas numa subjugação, o espírito fazer com que essa pessoa comece a usar alguma substância, né, que faça mal para ela, como álcool, como outras drogas, pode. Mas lembra, mesmo que eu não tenha escolhido fazer uso dessa droga agora, isso seja uma ação do espírito, eu autorizei que ele estivesse comigo antes. Então, eu tenho responsabilidade sobre isso. Mas eu não posso dizer o alcoolismo é um processo de subjugação sempre, por quê? Por mais que obviamente, existam espíritos ali, ao redor da pessoa que está fazendo uso, muitas vezes não é o espírito que está te obrigando a beber. Isso é uma escolha sua, que pode ser, inclusive, uma tendência que você traz de encarnações até anteriores. Né? Então, não é uma regra. Toda pessoa que está, né, neste nível do alcoolismo, ela está subjugada. Não.
ok? E precisamos lembrar que muitas vezes o encarnado ele é mais obsessor do desencarnado do que o contrário. Porque se somos nós que fazemos o convite para que eles se aproximem, né, somos nós que iniciamos o processo. Ok? Mas a questão é que a subjugação é no nível mais intenso quando ele tem um poder maior sobre mim. Eu já permiti que ele assumisse o controle, mas eu permiti em algum momento que ele estivesse ali e eu acabei permitindo que chegasse a este ponto dele assumir o controle. Fala. Por que Deus e a espiritualidade permitem processos obsessivos? Não deveria haver interferência após certo ponto? E os anjos da Então, guarda, os mentores? então, tudo isso que a gente ouve falar sobre a subjugação, né, sobre a possessão, sobre os processos obsessivos, seja uma obsessão simples, a fascinação, tudo isso já passou pelo filtro da espiritualidade. Então, quando você olha todas essas situações e fala assim, nossa, mas que coisa horrível, isso já foi filtrado, porque o pior já foi impedido. Então, o que nós vemos, o que nós vivenciamos, é o que a espiritualidade permitiu. Porque, sim, existem algumas situações em que a espiritualidade ela interfere. Mas ela vai interferir quando? Quando o processo não trouxer aprendizado. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o seu mentor, ele vai te proteger de todo espírito obsessor. Todo espírito obsessor que se aproximar de você, o seu mentor vai lá e expulsa, afasta. Como é que você vai aprender que não deveria ficar alimentando pensamentos negativos que atraem esses espíritos? Se você não tem consequências para suas ações. Se toda vez que acontece alguma coisa, alguém vai lá e te pega no colo, você nunca vai aprender a andar. Você precisou que os seus pais, por exemplo, deixassem você cair de bicicleta para que você aprendesse, porque se você ficasse de rodinha o tempo todo, você nunca ia aprender a andar de bicicleta. Se o seu pai nunca largasse a bicicleta e ficasse atrás de você segurando a bicicleta, ele teria que estar até hoje segurando, ou você nunca aprenderia a andar. Às vezes a gente precisa cair para aprender. Por quê? Porque quando o encarnado ele alimenta pensamentos negativos que chamam, convidam irmãos desencarnados em sintonia, isso é escolha. Aconselhamento de que ele não deveria alimentar esses pensamentos, o mentor dá. O mentor avisa antes. Não faz isso. Segue por outro caminho. Ah, mas eu não ouço o meu mentor. Ouve sim. Porque aquela vozinha na sua cabeça que te falando, está errado. Você não deveria fazer isso, você escuta. Ele muitas vezes pode, inclusive, usar um outro encarnado. Então, você não escuta o seu mentor, mas a sua mãe está lá do seu lado falando: não faz isso, meu filho, está errado. E a sua mãe muitas vezes está fazendo isso auxiliada pelo seu mentor, que está fazendo uso desse encarnado tão próximo de você para que a mensagem seja mais audível. Então, nós somos alertados o tempo todo. Você quer um roteiro, A gente costuma dizer que a espiritualidade, ela não dá receita de bolo. Mentira, ela dá sim. Você quer uma receita de bolo para como não ser obsediado? Siga todos os mandamentos que Cristo ensinou. É perfeita aquela receita de bolo. Se você amar o próximo como a você mesmo, se você perdoar, se você oferecer a outra face, se você fizer tudo o que Jesus ensinou, você nunca vai ser obsediado. Só que a gente não consegue fazer, e não só não consegue, como nós nos negamos. A gente não dá outra face, ainda quer retrucar a ofensa e ainda ficamos buscando justificativas de que fazemos isso para que o outro possa aprender. Não, eu tenho que retrucar porque senão ele não vai aprender. Nós estamos fazendo o quê? Chamando irmãos em sintonia, que vão se aproximar e vão fazer o quê? Estimular. Sim, isso mesmo. Devolve na mesma moeda. Então, nós estamos dando autorização.
Imagina, se a espiritualidade, ela sempre interferir, a gente perde o livre-arbítrio. E aí, gente, sinceramente, se for para a gente encarnar sem livre-arbítrio, para que a gente vai encarnar? Se nós estamos aqui para aprender com as consequências das nossas escolhas. Então, na verdade, Deus e a espiritualidade permite por bondade, porque é a forma como a gente tem para aprender. E, na verdade, eu vou dizer que é uma ferramenta valorosa de aprendizado. Por quê? Porque a gente costuma aprender mais pela dor. É a única forma de aprender? Não, eu podia ter aprendido pelo conselho. Jesus estava dizendo: oferece outra face. Não revida, não paga na mesma moeda, mas eu não quis. Eu quis tentar olho por olho, dente por dente. Então, eu vou aprender com as consequências dessa minha ação. Como é mais fácil para mim, dentro do meu entendimento, dentro do meu patamar evolutivo, né, deste momento, aprender pela dor, então a espiritualidade vai deixar a dor para que eu possa aprender. Por bondade, afinal, ela quer que eu cresça. Então, sim, é permitido, porque vai trazer crescimento. E quando não traz crescimento, é impedido. Só que a gente nunca vai ficar sabendo. Então, pode ser que a espiritualidade, sim, já tenha interferido na sua vida e impedido que algo de ruim acontecesse porque não tinha aprendizado. Mas você não vai ficar sabendo disso. Então, a gente precisa confiar e tentar enxergar o aprendizado em tudo que acontece na nossa vida. Fala, Bruno. Como o espiritismo interpreta a ligação entre as ações e pensamentos de uma pessoa e a atração de espíritos obsessores? Esse processo de atração, esse processo de sintonia, ele é variado, né? Não dá para a gente generalizar e dizer funciona assim ou funciona assado, porque depende muito. Muitos espíritos se aproximam do encarnado, não é para, eu quero que ele faça isso ou quero que ele faça aquilo. Muitas vezes ele se aproxima de um encarnado querendo apenas saciar as suas necessidades, as suas vontades. Então, às vezes, um espírito, ele se aproxima de você, porque, vamos lá, vamos usar o álcool como exemplo de novo. Você é uma pessoa que bebe muito. Um espírito desencarnado que tem o álcool ainda como vício, ele bebia muito na matéria, ele desencarnou e ainda não conseguiu se desapegar desse vício material que é o álcool. E ele está em constante abstinência. E quem já viu uma pessoa que é viciada em álcool em abstinência, não é uma coisa simples. A abstinência de substâncias químicas pode trazer, inclusive, dor. É uma coisa intensa. E na espiritualidade vai acontecer do mesmo jeito. Se ele não permitiu receber o auxílio, se ele continuou querendo alimentar esse vício, ele vai estar em crise de abstinência, então ele vai procurar o quê? Algo que possa saciar. Então ele vai procurar você, que está lá bebendo e que está abrindo brechas para que esse espírito se aproxime. Mas eu estou lá bebendo, mas não quer dizer que eu estou abrindo brechas para espíritos desencarnados. Qual é o conteúdo da sua conversa quando você está lá bebendo? Você está falando de quê? Você está falando mal de alguém? Você está sendo lascivo, pensamentos, né, moralmente incorretos? Sim, você está abrindo brechas. Então, você abrindo brechas, ele vai se aproximando. Ele quer o seu mal, ele quer que você faça, ele só quer usufruir das emanações que você está liberando para que ele possa se sentir saciado. Só que aí a questão é o seguinte: você decidiu que quer ir embora do bar e tem que voltar para casa porque amanhã você vai trabalhar. Mas ele não quer que você vá embora, ele quer que você continue ali, então ele vai tentar te convencer a continuar bebendo. Aí você foi embora, ele vai tentar te convencer amanhã a voltar. Então, muitas vezes começa com um processo de vampirização. Ele só quer absorver. Ele quer absorver o que você está emanando, porque aquilo o sacia. Às vezes, ele tem um vínculo com você que ele tem algum
uma história com você e ele realmente, você é um desafeto dele. Você é um desafeto e ele não quer você bem. Né? Você foi alguém que o fez mal no ponto de vista dele, você fez mal para ele em algum momento do passado, numa encarnação passada, e ele quer te trazer prejuízo. Isso pode acontecer. Às vezes, você não tem nenhuma história com ele, e não é que ele quer saciar os seus vícios, mas às vezes você está fazendo mal para alguém encarnado que ele ama. Então, digamos lá, uma pessoa que está, né, agride a esposa, e essa esposa é um grande amor de alguém desencarnado. Muitas vezes, um espírito desencarnado vai querer prejudicar um encarnado para tentar defender alguém. Gente, tem motivos variados. Eu não posso aqui generalizar e dizer é por isso. Processos obsessivos podem, inclusive, começar com um processo de uma relação de afeto. Eu me aproximo de alguém, eu estou desencarnado, eu me aproximo de alguém porque eu quero ficar perto desse alguém. Só que eu, né, ignorante moralmente, acabo trazendo energias negativas a essa pessoa, acabo trazendo prejuízos a essa pessoa. É um processo obsessivo. Esse processo obsessivo vai acabar num processo de subjugação? Nesse caso, dificilmente. Por quê? Porque eu não quero tomar conta dessa pessoa. Eu só quero ficar perto. Mas eu vou levar prejuízo a ela. Porque a angústia que eu sinto, ela vai sentir. A dor que eu sinto, ela pode sentir. Mas vai ser um processo de obsessão simples. Outros, quando eu quero trazer prejuízo para essa pessoa, por exemplo, podem partir para uma fascinação e para uma subjugação. Mas, gente, motivos são vários, mas sempre começa do mesmo jeito, você abrindo brechas. E você abre brechas com pensamentos, com emanações que fogem ao que é moral, que fogem ao que é correto. Então, se o que você está pensando, se o que você está sentindo está em desacordo com os ensinamentos cristãos, saiba que você está abrindo brecha. Talvez, né, não seja uma brecha suficiente para um grande processo obsessivo, mas talvez seja. Mas vamos entender também, eu pensar algo negativo não é automaticamente um convite aos espíritos desencarnados. A questão é eu alimentar. Então, neste momento, eu estou sentindo muita raiva. Automaticamente, espíritos desencarnados sentindo raiva vão se aproximar de mim? Não. Eu preciso alimentar essa raiva por dias. Eu preciso remoer essa raiva. Então, é uma construção. Então, se o espírito se aproxima, é porque eu já alimentei tanto que essa minha psicosfera negativa, ela já é tão visível e tão atraente que esses irmãos conseguem se aproximar e se ligar a mim. Fala, Bruno. Qual a importância da reforma íntima no processo de desobsessão? Então, eu vou só para que porque a gente não chegou na desobsessão ainda, né? Mas vamos lá. Entendemos que, segundo a doutrina espírita, o demônio, ele não existe. Na verdade, o demônio nada mais é que um espírito desencarnado moralmente ignorante. Também entendemos que a possessão, ela não é um processo abrupto, instantâneo, e o encarnado não é vítima. É um processo construído, gradual, em que o encarnado participou ativamente, pelo menos no início, autorizando com as suas ações, com seus pensamentos, com seus sentimentos. Uma outra coisa, este processo de possessão, por que a doutrina espírita não gosta de usar essa palavra? Né? Por que nós não usamos a palavra possessão? Porque parece que o espírito tomou posse e agora ele está no seu corpo e você foi jogado fora. Né? Você não está mais ali. Você está ali. Você está inconsciente? Eu não vou dizer inconsciente, mas talvez você esteja tão enfraquecido que você não tem mais forças para conseguir reagir e romper a ligação.
Então, você não tem forças, talvez, suficientes para romper essa ligação. Mas totalmente inconsciente, você não está. Talvez você, quando você retornar a si, você não vai se lembrar de tudo, né? Mas você está ali presente. Você pode estar enfraquecido, não consegue, né, se desligar desse espírito sozinho, mas você está ali. Então, ele não se apossou de você totalmente. Você ainda está ali. A grande questão é, se você já chegou neste nível de subjugação tão intenso que você não consegue sozinho se desligar desse espírito, você se enfraqueceu tanto que você não consegue se desligar, você vai precisar de ajuda. Que ajuda é essa? Isso vai depender das suas crenças, isso vai depender do nível de ligação que existe, né, entre você e esse espírito. Isso vai depender de quem é esse espírito. Isso vai depender muito. O ritual de exorcismo da Igreja Católica, ele funciona? Funciona. Para todos os casos? Não. Por quê? Qual é a grande questão do exorcismo como nós enxergamos, né, o ritual católico? Como muitas vezes ele é feito com essa ideia de que é um demônio e que eu tenho que expulsá-lo, se esse espírito ele tem uma ligação, ele tem um nível de intelectual, ele tem um esclarecimento intelectual tamanho para ele ter conseguido, né, fazer isso, chegar nesse nível de subjugação. Se ele tem esse poder todo sobre o desencarnado, ele não vai seguir as ordens de alguém só porque a pessoa está rezando para ela. A pessoa começa a rezar um Pai Nosso, coloca uma cruz na minha cabeça, eu vou sair correndo. Não, muitas vezes ele vai rir e não vai sair dali. Por que que funciona em alguns casos? Porque para alguns espíritos, principalmente quando esse espírito ele se enxerga como um demônio, e principalmente quando o encarnado ele enxerga esse espírito como um demônio, esse rompimento, né, ele acaba acontecendo porque o encarnado ganha força ali. O encarnado, num processo de exorcismo, ele se vê sendo auxiliado e ele ganha tanta força naquele processo que ele consegue auxiliar nesse desligamento. Também existem os casos em que a espiritualidade rompe essa ligação de uma forma que não é nem o encarnado e nem o espírito obsessor. É a espiritualidade que rompe de uma forma, vou dizer, que vai romper o livre-arbítrio, inclusive dos dois, do desencarnado, o espírito obsessor, e do encarnado que está sendo obsediado. Foi feita uma pergunta agora se a espiritualidade ela não interfere. Interfere, inclusive, num processo de exorcismo. Existem processos de exorcismo que é a espiritualidade que está rompendo abruptamente essa ligação. Por quê? Porque essa relação já chegou num nível que só está trazendo prejuízo para os dois. E a espiritualidade aproveita um ritual de exorcismo para fazer esse desligamento. Por quê? Porque não vai dar para este encarnado continuar ligado a esse desencarnado. Ou não vai dar para esse desencarnado continuar com esse encarnado. Então, sim, muitas vezes o exorcismo funciona. O exorcismo ritual católico funciona. Por quê? Porque a espiritualidade ela aproveita esse ritual para cortar essa relação. Ou porque o encarnado ganha força ao se ver participando desse processo. Quando ele acredita, né, fervorosamente, né, em todos os ritos religiosos, ele ganha força nesse processo. Então, exorcismo não é inútil. O exorcismo não é charlatanismo. Ele muitas vezes vai funcionar, mas não é sempre. E uma outra coisa que nós precisamos entender, na grande maioria das vezes,
nós precisamos entender que não é só o encarnado que precisa de ajuda, nós precisamos ajudar os dois. O desencarnado também precisa de ajuda. Então, a doutrina espírita, por mais que ela respeite o ritual de exorcismo, que é feito em outras religiões, que encara o processo como uma expulsão, entendam que a espiritualidade, ela não está ali para expulsar, ela está ali para acolher. Mesmo quando é feito dentro de um ritual de exorcismo. Ah, o espírito foi expulso. Talvez para o entendimento daqueles que estão ali ele foi, mas na verdade ele foi desligado e acolhido pela espiritualidade. Sempre ele vai ser acolhido? Não, porque se esse espírito ele não estiver preparado para ser acolhido, ele só vai ser desligado. Porque eu também não vou, se é um caso em que não é um caso de prejuízo total aprendizado, eu vou deixar esse espírito continuar seguindo o seu caminho. Por quê? Porque eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dele até o ponto em que esse livre-arbítrio só traga prejuízo. Mas se ainda traz aprendizado, há o desligamento para proteger o encarnado, e esse desencarnado vai seguir o seu caminho, inclusive talvez procurando outro encarnado. Ou tentando voltar para este encarnado. Aí vai caber a este encarnado estar vigilante. E aí entra a questão da reforma íntima. Como eu posso trabalhar? Como que a reforma íntima ela vai funcionar nessa desobsessão? Primeiro, quando eu busco ajuda, né, eu vou buscar ajuda de quem possa me ajudar neste processo de desligamento de encarnado e desencarnado. Se é um processo de subjugação extremamente intenso, não vai adiantar eu ficar aconselhando os dois. Né? Se é uma subjugação tão intensa, não adianta eu ficar pedindo, por favor, espírito, me dá licença, né? Vamos desligar aqui, porque ele não vai sair. Então, muitas vezes é um processo de desligamento forçado, em que vai afastar os dois, para que eles possam respirar afastados e talvez repensar as suas escolhas. Aí entra a reforma íntima. Por quê? Você se afastou? Agora você está bem? Então agora vamos mudar de atitude para que esse processo não volte a acontecer. Você tem que começar a mudar suas escolhas para que você não entre de novo neste processo. Quando este processo obsessivo ele não chegou a este ponto, quando eu ainda estou no estágio de fascinação, quando eu ainda estou no estágio mais inicial, aí é mais fácil de eu trabalhar a reforma íntima, de eu estimular a reforma íntima em ambos, encarnado e desencarnado, aconselhando. Olha, vamos fazer escolhas diferentes, vamos seguir por um outro caminho. E aí eles naturalmente vão se desligando. Ou é o desligamento por parte só de um, né? Por exemplo, o encarnado, ele decide que realmente essas escolhas que ele está fazendo não são muito boas, e ele começa a fazer escolhas melhores. E ele rompe a ligação. E aí, o desencarnado, ele não mudou de atitude, foi encarnado. Ou pode ser o desencarnado. O encarnado continua fazendo tudo errado, mas o desencarnado decide mudar. Começa a ouvir a espiritualidade aconselhando e decide mudar. Ou às vezes são os dois. Os dois decidem que querem mudar. Mas entendam, para que eles tenham o entendimento, para que eles deem essa abertura para ouvir o conselho, para decidir mudar, eles precisam estar preparados para isso. Se é um processo de subjugação intenso, em que o desencarnado ele está intensamente ligado naquele processo, que o encarnado está extremamente enfraquecido, muitas vezes é necessário fazer um rompimento abrupto, afastar os dois, e agora sim tentar trabalhar esses irmãos, o desencarnado e o encarnado. E aí é que entra a funcionalidade e a importância de um exorcismo, que é o desligamento abrupto. Então, sim, acontece. Dentro da doutrina espírita, acontece sim, também o exorcismo, só que a gente não chama de exorcismo, a gente chama de desobsessão.
Processos de desobsessão podem ser neste nível de desligamento abrupto. Podem acontecer de uma forma parecida com o que acontece no ritual católico, só que seguindo uma outra ritualística, um outro encaminhamento. Dentro da doutrina espírita, é feito esse desligamento, mas ninguém chama esse espírito, vai chamar esse espírito de demônio, e nem vai, né, tá expulsando, é um desligamento abrupto para o bem de ambos, para tentar trabalhar cada um deles para que eles sigam um caminho melhor. Então, a reforma íntima, ela é necessária em todos os momentos. É preciso da reforma íntima para que a obsessão nem comece. Então, você precisa trabalhar sua reforma íntima para que você não se deixe, né, entrar num processo de obsessão simples. É preciso a reforma íntima para que você não deixe que a obsessão simples se transforme em fascinação. É preciso a reforma íntima para que você não deixe a fascinação se transformar na subjugação. Agora, se já é uma subjugação neste nível de intensidade, ocorre o rompimento, né, abrupto, e a reforma íntima é necessária para que você não permita que isso aconteça de novo. Então, não adianta a espiritualidade ir lá e desligar, né, fazer esse desligamento energético do encarnado com o desencarnado, se ambos vão continuar alimentando os mesmos pensamentos. Por quê? Porque é feito o desligamento e daqui a pouco estão os dois de novo juntos do mesmo jeito. Então, por mais que a espiritualidade esteja ali e faça esse desligamento abrupto, é necessário que encarnado e desencarnado assumam a responsabilidade de trabalhar sua reforma íntima, de avaliar que as suas escolhas não são as mais adequadas e que eles precisam fazer escolhas diferentes. Então, podemos dizer que o espiritismo, né, a doutrina espírita pratica o exorcismo? De certa forma podemos, mas não com este nome e não com essa roupagem de encarar aquele indivíduo como um demônio, de encarar o processo como uma expulsão. É um processo de afastamento para o auxílio. Porque nem sempre a espiritualidade vai conseguir fazer esse desligamento só na conversa. É possível, só conversando, fazer esse espírito se desligar do encarnado? É possível, mas é muito mais fácil fazer isso quando ainda é uma obsessão simples ou quando é fascinação. Então, processos de desobsessão, eles são mais simples de serem feitos, né, com a conversa, com o convencimento, quando ainda é um processo inicial. Mas quando já é um processo tão intenso, às vezes é necessário um desligamento mais abrupto. E a doutrina espírita, sim, dependendo do caso, ela vai atuar fazendo isso, né? Médiuns trabalhando nisso, a espiritualidade trabalhando nisso. Mas a grande diferença para o exorcismo é a forma como é feito, é a forma como é classificado este processo. Fala, Bruno. Em um planeta em regeneração, os processos obsessivos diminuem? Bom, com certeza. À medida em que a humanidade ela evolui, obviamente todos os processos, né, de interação negativas vão diminuir. E vão diminuir não só os processos obsessivos do desencarnado para com o encarnado, vão diminuir os processos obsessivos entre encarnados. Porque também existe. Existe encarnado que é obsessor de outro encarnado. Né? Isso, na verdade, é muito comum de se encontrar. Né? Pessoas que se alimentam da tristeza alheia, pessoas que tentam ao máximo fazer com que o outro caia. E você não precisa estar desencarnado para fazer isso. À medida em que a humanidade evolui, esses processos diminuem. Ah, mas todos os espíritos vão parar de fazer isso? Todos os encarnados vão parar de fazer isso? Não. Alguns ainda não conseguem agir dessa forma. Mas se o planeta ele entrar em regeneração e você não estiver compatível, aí nesse caso, se você ainda está nessa sintonia, você vai ser levado para um planeta em que você esteja compatível com o restante dos indivíduos. Num planeta de regeneração, eu não vou dizer que não vai existir
né, essa relação muitas vezes até negativa entre encarnado e desencarnado. Mas não vai ser como acontece num planeta de provas e expiações. Talvez aconteça, mas não com essa intenção de machucar. Talvez aconteça por negligência, por falta de vigilância, né? Aquela coisa de, eu estou desencarnado, eu estou triste, quero ficar perto daquele que está encarnado, e aí eu acabo prejudicando ele, mas por negligência, por ignorância, e não por, né, por querer mal a ele. Isso é muito típico de um planeta de provas e expiações. Então, à medida em que o planeta entra num momento de regeneração, esses processos eles já não vão mais existir, né? Porque nós não estaremos neste patamar. Fala. Quais são os desafios mais comuns enfrentados durante uma possessão e como eles são superados? Vamos lá, vamos ver por parte de cada um. Por parte do encarnado, qual é a grande complexidade de uma subjugação? É que se você deixou chegar neste ponto, você está tão inteirado nessa, você está tão, né, essa ligação ela está tão intensa que é muito difícil você ter forças para se desligar por conta própria. Não porque você não queira, mas porque muitas vezes você, às vezes, se acha até merecedor de estar ali, passando por aquilo, né? Porque você foi alimentando aquilo durante tanto tempo que você já não consegue ver a luz no fim do túnel, né? Sabe aquele momento em que você está naquela situação negativa há tanto tempo que você fala assim, deixa para lá, vou ficar aqui mesmo. Já não nem tem forças para levantar. Isso pode acontecer, ele vai perdendo forças. E outra coisa, ele também começa a perder a sua identidade, porque ele já não consegue mais distinguir com tanta facilidade o que é ele e o que não é. Ele fica sob o poder desse espírito ao ponto de que ele já começa a confundir se não é ele mesmo que está fazendo tudo aquilo. Até porque ele permitiu que chegasse àquele ponto. Então, é complexo demais ele sair sozinho deste processo. Por quê? Porque ele já abraçou este processo ao ponto de que ele precisa de alguém que esteja forte o suficiente para levantá-lo. Ele precisa de alguém que esteja vendo a situação de fora para enxergar o caminho correto, porque ele não consegue mais enxergar. Fala, Suzana. Boa noite, tudo bem? Eu estou pensando aqui nas questões de saúde mental. Vou reduzir para depressão, tá bom? Porque tem vários quadros, né? É, eu fico imaginando uma pessoa num estado depressivo, é, como ela teria forças para poder se desvencilhar, né? Fazer todo esse procedimento, esse processo que você está falando, assim, né? Eu não estou falando aqui que a depressão é causada por uma situação assim. Estou dizendo assim, a pessoa num estado depressivo, se ela começar a ser, né, obsediada, subjugada, que seja, né? Como que seria isso, assim? Tem como explicar, por favor? Uhum. Quando a gente está falando de questões psicológicas, mentais, a gente precisa tomar muito cuidado, como a Suzana bem alertou, de não generalizar. A depressão é sempre de causas espirituais. Não. A depressão sempre é um processo de obsessão. Não. Mas precisamos entender que, apesar de não ser, de eu não poder generalizar e dizer que todo problema, toda depressão, ela é causada por um processo de obsessão, eu posso afirmar que toda depressão abre portas para um processo de obsessão. Isso é claro. Então, mesmo que não tenha sido uma obsessão que causou a depressão facilita que essa pessoa ela esteja sujeita a um processo de obsessão. Por quê? Porque ela começa a se autodepreciar,
ela começa a não enxergar um futuro, ela começa a não ver a possibilidade de mudança, ela começa a não ver valor na sua própria vida, e ela vai começar a atrair para próximo dela espíritos que estão em sintonia. E esses espíritos, não que eles estejam mal intencionados, porque muitas vezes esses espíritos que se aproximam porque estão em sintonia, porque estão tão depressivos quanto o encarnado. Então, entendamos que essa aproximação destes desencarnados não é porque eu vou me aproveitar que aquele indivíduo está encarnado, está depressivo, para eu machucá-lo. Não, muitas vezes, e eu vou dizer grande parte das vezes, esses espíritos estão tão depressivos quanto o encarnado e se aproximam justamente por causa dessa sintonia. Esses espíritos podem acabar levando este encarnado a uma atitude mais drástica, como, por exemplo, tirar a própria vida? Podem, porque eles querem que este encarnado ele desencarne? Às vezes sim, mas às vezes não. Mas o que que acontece? Vamos imaginar, a pessoa encarnada ela já está extremamente depressiva e começa a chamar para próximo de si espíritos também depressivos, isso somatiza. E você chega num ponto em que você já está num nível tão grande de desespero, de angústia, que você pode acabar tomando uma atitude como essa. Por que que a espiritualidade superior permite isso? Porque existe aprendizado para os desencarnados e para os encarnados. Este encarnado, ele tem como sair dessa situação sozinho? Dificilmente. Assim como num processo de subjugação. Então, independentemente se essa depressão foi causada, teve uma raiz de um processo obsessivo, ou se não teve, precisa-se de buscar ajuda. E quando a gente fala de ajuda, gente, dentro de um caso de né, de uma possessão, de um caso de subjugação, quando eu falo buscar ajuda, nem sempre é ajuda espiritual. Por quê? Porque nem sempre essa pessoa, ela acredita nisso. Então, muitas vezes, ela vai precisar da ajuda, ajuda é médica. Ela vai precisar da ajuda de psicólogos, de psiquiatras. Ah, mas como é que a espiritualidade vai ajudar, né, a desligar, a romper essa ligação entre encarnados e desencarnados, se a pessoa não procurou uma igreja, ou se a pessoa não procurou um centro espírita, ela procurou um psiquiatra? Mas quem foi que disse que a espiritualidade superior não trabalha com os psiquiatras? Quem foi que disse que a espiritualidade superior não trabalha com os psicólogos? A espiritualidade, ela está trabalhando com toda e qualquer possibilidade de levar auxílio aos encarnados e aos desencarnados. E muitas vezes vai ser por intermédio de um médico e não necessariamente de um médium ou de um padre. Por quê? Porque se a pessoa não acredita na religião, ela não vai buscar. Às vezes vai no desespero, às vezes um parente vai levá-la, né, num centro espírita, vai levá-la para procurar uma igreja, mas às vezes não, vai procurar um médico. Ah, mas como vai funcionar este processo de desobsessão num médico? Muitas vezes uma medicação vai auxiliar a fortalecer esse encarnado. Às vezes uma terapia vai auxiliar a fortalecer esse encarnado para que ele possa, mais forte, começar a trabalhar a sua reforma íntima, mudando os seus pensamentos, mudando as suas escolhas, e assim se desvinculando desses espíritos que se aproximaram dele. Entendendo que eu não estou dizendo que depressão é subjugação. Pode estar associado? Pode. Ok? Mas, de uma forma geral, as pessoas que estão num quadro depressivo tendem a estar acompanhadas de desencarnados que estão em sintonia. E esses desencarnados são auxiliados também pelos psicólogos, pelos médicos, materiais e espirituais. Então, é o pedido de auxílio, é buscar ajuda.
Se você não está conseguindo lidar sozinho com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, você tem que buscar ajuda. Ajuda médica, ajuda espiritual, isso vai depender de você, né? Mas você vai buscar ajuda de quem possa te auxiliar, sempre buscando uma ajuda responsável. Kardec deixa claro no Livro dos Médiuns que, num caso de desobsessão, é muito importante que o encarnado que esteja à frente deste processo, seja ele um médico, seja ele um padre, seja ele um médium, que ele esteja preparado para isso, para que ele possa estar em sintonia com espíritos esclarecidos que possam fazer esse processo de uma forma tranquila, de uma forma que traga benefícios e não prejuízos para todos os envolvidos. Até porque, se o médium, o médico e o padre não tiverem preparados para isso, fortalecidos para isso, até eles podem se prejudicar no processo. Ele vai lá tentando auxiliar num processo de desobsessão e sai ele carregando o espírito depois. Por quê? Por invigilância, ele quer auxiliar, mas ele não sabe como auxiliar e ele acaba, então, aliviando a dor do encarnado, que agora está livre do espírito, mas agora o espírito está com aquele que tentou ajudar. Por quê? Porque ele não estava preparado para isso. Então, por isso que é necessário, para quando você vai buscar ajuda, você tentar ao máximo, né, entender que essa ajuda é uma ajuda de alguém responsável, de alguém que está preparado para te ajudar, e também você que se põe à disposição para ajudar, que você se prepare para isso. E que você entenda que, às vezes, se você acha que não vai dar conta, busque outra pessoa para fazer aquilo, não vá você, né, despreparado, querer fazer um processo que pode trazer prejuízo para aquelas pessoas e para você, inclusive. É necessário que haja que tenha a responsabilidade de todos os envolvidos. Fala, Bruno. A pergunta: próximo à minha casa há um rapaz que anda gritando pela rua como se estivesse vendo e falando com alguém. Só que ele está sozinho aos nossos olhos. Exemplo: já ouvi gritando, já falei para sair da minha frente. E usa de xingamentos com muita raiva na voz. Eu ouvi que este rapaz pode estar sendo atormentado por lembranças das encarnações passadas. O que pode nos falar a respeito? Então, vamos lá. Como a gente estava conversando, existem vários casos diferentes e é muito difícil a gente generalizar. Então, por exemplo, quando existe quase um capítulo inteiro, né, dentro do Livro dos Espíritos, em que a espiritualidade responde os questionamentos de Kardec a respeito das questões mentais, ok? Problemas mentais podem estar relacionados com questões espirituais? Sim, podem. Problemas mentais, eles podem estar relacionados, né? Você nasceu com uma questão mental. Pode estar relacionado com coisas que você fez na vida passada, e essas questões mentais suas, hoje, elas são sequelas de quanto você se prejudicou no passado. Então, às vezes, problemas mentais de um encarnado são sequelas, principalmente quando ele nasce com elas, são sequelas de processos que ele passou no passado, né, que o lesionaram, o machucaram a este ponto, e essas sequelas permanecem. Problemas mentais podem ser escolhas num planejamento reencarnatório, que não necessariamente são sequelas, mas são escolhas, porque compreende-se que esses problemas mentais serão ótimas provas e ótimas formas de expiar erros do passado. Então, muitas pessoas, elas aceitam reencarnar com questões mentais, porque entendem que ali vai conseguir colocar em prática muita coisa. Vai conseguir colocar em prática a sua paciência, a sua resiliência. Problemas mentais podem ser escolhas num planejamento reencarnatório que são escolhas por missão. Alguém pode reencarnar com problemas mentais e a pessoa
não é sequela nenhuma de erros do passado, não é escolha para pôr à prova os seus conhecimentos, nem para espiar os seus passados, porque às vezes esse espírito é extremamente elevado e ele está ali em missão. Por quê? Porque a família precisa dessa situação para aprender. E existem também problemas mentais que são desencadeados de um processo obsessivo, de uma subjugação. Ok? Então, existem todos os casos. Mas, como eu acabei de dizer, a não ser, exceto no caso desse espírito, se esse espírito estiver em missão e ele for muito esclarecido, exceto neste caso, mesmo quando é uma sequela de lesões de vidas anteriores, mesmo quando é uma escolha de um planejamento reencarnatório, se esse espírito não estiver vigilante o suficiente, né, porque precisamos entender, né, que ali tem um espírito, que ele tem um nível de raciocínio, de avanço intelectual, mesmo que o corpo muitas vezes, né, e as suas atitudes na matéria não mostrem isso. Se ele não estiver vigilante, ele pode abrir portas para um processo de obsessão. Então, às vezes, o problema mental não foi causado por uma obsessão, mas abriu a porta para. Ok? Então, às vezes, é uma sequela de escolhas que você fez, às vezes foi uma escolha, né, reencarnatória, de um planejamento reencarnatório, mas por invigilância isso abre portas para uma obsessão. Ou realmente é resultado de um processo obsessivo. Existem alguns casos de subjugação que se tornam tão intensos que, aos olhos das pessoas ao redor, aquela pessoa que está fora de si, ela está louca, ela está, né, ela tem algum problema mental, e é uma subjugação, pode acontecer. Então, mas nós não podemos generalizar, porque muitas vezes ele fala sozinho, são espíritos? Pode ser. Pode ser. São lembranças? Também pode ser. Porque muitas vezes, não necessariamente são espíritos que ele está vendo, e sim lembranças de coisas que ele vivenciou. Então, muitas vezes você vai ver uma pessoa nesse quadro em que ela age como se ela tivesse, por exemplo, vivendo uma situação que não existe, mas porque, na verdade, ela está relembrando uma situação que ela viveu. Existem todas essas situações. A questão é, eu não tenho como saber qual é o meu papel se eu estou lá vendo essa pessoa nessa situação. É tentar auxiliá-la da melhor forma possível. Porque eu não preciso saber qual é a raiz do problema para eu poder levar auxílio a essa pessoa. Ah, mas ela está lá na rua. Como é que eu vou auxiliá-la? Existem formas, você pode buscar ajuda para ela, né? Buscar um órgão competente que possa ajudá-la. Se você pode ajudar diretamente, você pode ajudar diretamente. Às vezes, ajudar a família que não consegue lidar com ela. E se nada disso for possível para você, você ainda pode orar por ela. Orar para que tudo aquilo que ela esteja vivenciando possa trazer aprendizados a ela e a quem estiver, né? Se houver espíritos ali que possa trazer aprendizado para eles, para que eles possam, né? Seguir o caminho que eles têm que seguir, aprendendo e deixando para trás a necessidade desse sofrimento, dessa dor. Mas é muito difícil nós generalizarmos. E por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Espírita é mestre em fazer isso, né? Assiste uma palestra, lê um livro, e aí lá está escrito: ah, fulano tem problemas mentais porque na vida passada fez isso. Aí a pessoa começa, todo mundo que tem problema mental é porque fez isso na vida passada. Não. Existem tantos motivos diferentes para você reencarnar com alguma questão, né? Algum distúrbio, algum transtorno mental, inclusive missão. Então, nós não podemos generalizar, mas nós podemos ajudar. Dentro do que é cabível. Ah, eu não posso pegar essa pessoa e levar para dentro de casa. Ok, você não pode? Então faz o que você pode.
Se ela está passando fome, dê comida. Se ela está precisando de um direcionamento, desse direcionamento. Se você tem como buscar alguém que possa ajudá-la, vá. Se nada disso você pode fazer, reze por ela. E por todo e qualquer irmão que esteja junto a ela. Fala, Bruno. Existe um médium católico chamado Pedro Siqueira que enxerga santos, anjos e os ditos demônios. Inclusive, narra em seus livros esses ataques espirituais em face de pessoas que não haviam alimentado relação com o espírito mal intencionado. Qual seria a explicação espírita para esse fenômeno? Vamos lá. O médium vidente, ele consegue enxergar parte do plano espiritual, ok? E quando ele enxerga parte do plano espiritual, precisamos entender que nem sempre ele vai conseguir entender exatamente o que ele está enxergando. Isso é um ponto. Então, muitas vezes, o que a gente enxerga, quando o médium é vidente, o que ele enxerga não é exatamente o que está lá, mas sim a forma como ele consegue interpretar. Entende? Porque às vezes é uma interpretação do que ele está sentindo em relação àquilo que está chegando para ele. Isso é um ponto. Outro ponto. Às vezes ele está enxergando exatamente o que está lá, mas ele está interpretando equivocadamente o que ele está enxergando. Ah, eu vejo demônios. Pode ser que eu esteja vendo uma forma demoníaca? Sim, porque muitos espíritos têm essa forma demoníaca. Existem espíritos desencarnados, moralmente ignorantes, que têm formas demoníacas. Por quê? Porque alimentaram durante tantos anos pensamentos negativos e deletérios que acabaram criando essa forma no seu perispírito. Existem espíritos desencarnados, espírito está desencarnado, né? Acaba sendo redundante, mas existem espíritos que eles têm formas animalescas. A gente teve a palestra sobre a zoantropia. Existem alguns espíritos que têm formas de animais, porque alimentaram durante tanto tempo pensamentos associados muitas vezes a adjetivos desses animais que ganharam essa forma. Então, às vezes, a pessoa acha que está enxergando um demônio porque a imagem que ela está vendo é demoníaca, mas é um desencarnado. Às vezes, ela acha que está enxergando um anjo, porque é um espírito de tanta luz que, na sua visão, é um anjo. E não deixa de ser, né? Só não é aquele espírito que foi criado anjo, ele é um espírito que se tornou um anjo, porque lapidou a sua moralidade durante muito tempo. Então, estes irmãos encarnados que têm essa mediunidade, né, de vidência, eles muitas vezes têm que tomar muito cuidado para tentar entender o que eles estão enxergando. Ai, mas eu estou vendo um espírito demoníaco perto de uma pessoa e essa pessoa não é uma pessoa que alimenta coisas ruins. Sim, talvez essa pessoa, ela é uma pessoa que ela é extremamente positiva e esse espírito está ali perto para pedindo ajuda. Muitas vezes a gente tem a falsa impressão. Ah, eu só chamo para perto de mim espíritos em sintonia. Então, se tem um espírito ignorante perto de mim, é porque eu sou ignorante. Às vezes é. Mas às vezes é porque você é a pessoa mais adequada para auxiliá-lo. E ele está ali implorando a sua ajuda. E precisamos ainda entender que às vezes esse espírito com essa aparência tão estranha, com essa aparência demoníaca, às vezes é um trabalhador. Porque existem espíritos trabalhadores, socorristas, que aparentam serem espíritos em sofrimento, porque é a forma mais fácil que eles se encontraram de alcançar esses espíritos em sofrimento. Então, às vezes, o médium de evidência foge de um espírito porque é um espírito ignorante. Não, às vezes é um trabalhador que estava ali, ele só tem aquela aparência porque ele faz uso dessa aparência. Então, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com a interpretação que nós temos daquilo que nós vemos. Mais importante do que eu enxergo é o que eu sinto. Isso é mais importante.
Então, avalie mais o que você sente do que você vê. Porque o que você sente, sim, isso mostra exatamente aqueles que estão ao seu redor, mas principalmente mostra como você está naquele momento. Fala, Bruno. O AE na nossa casa é um processo de desobsessão? O atendimento espiritual que ocorre na Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes é um processo de desobsessão. Nós não usamos esse nome, e muitas casas espíritas não usam, porque para não assustar. Mas vamos entender, na maioria das vezes, né, quando ocorre esse processo de desobsessão, não é um caso de subjugação, não é um caso que as pessoas chamam de possessão. São casos de fascinação ou casos de obsessão simples. Por quê? Porque são os melhores estágios para fazer este processo de acolhimento ao encarnado e ao desencarnado. Casos de subjugação geralmente vão ser feitos em casas que trabalham com uma energia mais densa. Então, muitas vezes vai ser direcionado, por exemplo, para uma casa de umbanda. Ou às vezes nem a casa de umbanda, para uma outra tenda espiritualista que possa lidar com esse caso, essa energia mais densa. Então, existem várias casas, existem vários templos, existem várias casas de oração, cada um na possibilidade de atender um grupo de irmãos. Mas sim, o atendimento espiritual pode ser colocado dentro desse âmbito da desobsessão, mas sem peso. Se esse peso não é um exorcismo, tá? Porque estes casos de desobsessão que são feitos não são casos de subjugação, não chegaram a este nível de intensidade. Não quer dizer que, se acontecer de chegar lá um irmão nesse nível de subjugação, né, o trabalho não vai ser feito, ele vai. Mas, em geral, o que acontece são casos de fascinação ou até mesmo de obsessão simples. Fala, Bruno. É a última pergunta da noite de hoje. De que maneira as preces e as vibrações positivas contribuem para o sucesso da desobsessão? De todas as maneiras. As orações e os pensamentos positivos, primeiro, eles são extremamente importantes para que você nem chegue a entrar num caso de obsessão, para que você se blinde e se proteja de um processo obsessivo. Você se manter em oração com pensamentos positivos te auxilia a justamente evitar entrar no quadro de obsessão. Se você já está num quadro de obsessão, as orações e os pensamentos positivos te impedem de avançar neste quadro de obsessão, permitindo que você consiga desvincular ainda na obsessão simples sem entrar na fascinação, ou ainda na fascinação sem entrar na subjugação. E mesmo quando você está na subjugação, as orações e os pensamentos são extremamente positivos para que você auxilie nesse desligamento e, principalmente, para que você não entre de novo neste quadro. Porque acontece de irmãos chegarem nesse nível da subjugação, passarem por um processo de exorcismo ou de desobsessão, o nome não importa, e depois voltarem o mesmo quadro. Por quê? Porque houve o desligamento, mas a pessoa não mudou as suas atitudes, o seu comportamento. E aí entrou no mesmo processo de novo. E às vezes agora até mais rápido, porque o vínculo já existia. Então, as orações sempre são importantes. As orações são importantes para o encarnado que está neste processo de obsessão, para o desencarnado que está neste processo de obsessão, para o médium, o padre, para aquele que está tentando auxiliar, e aquele que muitas vezes não está ali à frente da desobsessão, mas é um ente querido que quer ver a melhoria. A oração ajuda em todos os quesitos, e a oração vinda de todos os lados. Nós precisamos entender a importância da oração, do pensamento positivo, porque ela nos fortalece. E a oração nos permite enxergar a possibilidade de mudarmos as nossas atitudes. Precisamos entender que, mesmo num caso de exorcismo clássico, né, ritual católico, ou de uma igreja evangélica, não importa o nome, não importa a religião, todos esses processos
não são expulsões de demônios. Mesmo que se use esse nome. Mesmo que continue se usando o nome demônio, mesmo que continue se usando a palavra expulsão, pode até ser que o encarnado ache que é uma expulsão. Mas para a espiritualidade é acolhimento. Acolhimento ao encarnado e acolhimento ao desencarnado, porque ele precisa de ajuda. E as orações, elas são extremamente importantes, tanto que num processo de desobsessão numa casa espírita, num processo de exorcismo numa igreja católica, o que sempre é usado? Oração. Sempre é usada a oração. Então, que nós possamos entender a importância da oração, mas que nós, de preferência, não cheguemos a este ponto de precisarmos de um exorcismo ou de uma desobsessão. Que nós possamos usar a oração de forma preventiva, né, para que nós estejamos bem. E, mesmo quando você, em oração, consegue se elevar e se desligar desse desencarnado, entenda, mesmo que esse desencarnado ele tenha, né, se desligado de você, mas ele não tenha mudado, o seu exemplo pode fazer com que ele mude. Porque quando você consegue se desligar e ele olha você ficando bem, pode acontecer dele olhar e falar, eu também quero ficar bem. E você servir de exemplo. Então, não é falta de caridade você se distanciar desse desencarnado que está te trazendo dor, que está te trazendo sofrimento. Muito pelo contrário, é caridade, inclusive, é para você e é para ele, que vai ver na sua atitude um exemplo a ser seguido. Então, que cada um de nós possa, né, fortalecer a necessidade da oração e que nós possamos olhar para esses rituais que acontecem nas outras igrejas, evangélicas, católicas, não importa, com respeito, com extremo respeito, porque a espiritualidade está atuando sim ali. Ah, mas às vezes o encarnado ele está mal intencionado, aquele que está à frente do processo. Tudo bem, mas se esse assistido, se este paciente, ele precisa de ajuda, a espiritualidade vai arrumar um jeito de estar ali para ajudar. Mesmo que a pessoa à frente ela esteja despreparada. Se ela está despreparada, a espiritualidade pode até proteger o encarnado e o desencarnado que estão, né, neste processo de obsessão. E às vezes quem vai sair prejudicado é o mal intencionado, porque ele despreparado, ele acaba muitas vezes tendo consequências dessas suas ações que vão lhe trazer dor. Mas ele também vai aprender com isso em algum momento. Então, eu espero que essa conversa nossa hoje, até ultrapassei o meu tempo, eu espero que essa nossa conversa hoje possa ter trazido esclarecimento e que todos vocês entendam que, independente da religião, todos esses processos de desobsessão, de exorcismo, são processos que têm auxílio da espiritualidade e que precisam ser respeitados. Mas que nós, que já temos a possibilidade de entender algumas coisas, como o fato de não serem demônios, não serem expulsões, que nós possamos entender que são todos processos de caridade e que esses desencarnados, eles merecem a nossa oração, os desencarnados e os encarnados. Tudo bem? Bom, já que a gente encerrou falando sobre a importância da oração, então eu vou fazer uma oração para a gente poder encerrar essa nossa conversa. Mestre Jesus, muito obrigada pela possibilidade de aprender sempre. E neste aprendizado, auxiliar aqueles que caminham comigo, mas principalmente auxiliar a mim mesmo. Que este aprendizado possa fortalecer em mim, possa fortalecer em cada um de nós a necessidade da oração, a necessidade da vigilância, a necessidade do equilíbrio, a necessidade de fortalecermos em nós o amor próprio e o amor ao próximo. Obrigada, Mestre Jesus, por sempre estar conosco. Que assim seja.